Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas, que junto com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma uma coluna e a firmeza da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos ontem, em nosso último estudo da verdade, da história de toda a criação feita por Deus, a magnífica chamada de Abraão por Deus. Vimos que seu nome ainda é Abrão, em vez de Abraão, porque ele ainda está se fortificando na fé, dando glória a Deus. Toda vez que acertava, ele crescia na fé, até quando se fortificou. Por esse motivo, teve alguns deslizes. Primeiro, Deus mandou ele sair do meio da sua família, da sua terra, e dirigir-se para um local que ele mostraria. E lá Deus faria dele uma grande nação com os filhos dele. Era para Abraão ter saído somente com Sara, mas ele levou seu sobrinho Ló e ainda saiu com Terá, seu pai. Somente no meio do caminho, na região de Harã, Terá, seu pai, morre, e Abraão segue caminho com seu sobrinho Ló e suas mulheres e todos os bens que ele tinha, sua mulher e todos os bens. Suas mulheres é a mulher de Abraão e a mulher de Ló, e todos os bens que eles tinham. Segundo, ele omitiu de Faraó que Sarai, além de sua irmã, era também sua esposa, com medo de ser morto por Faraó, caso soubesse a verdade por inteira, de que, além de irmão, ele também era marido de Sarai. Pois naquela época, quando a mulher era muito bela, os povos, ou reis, os de grande autoridade, mandavam matar o marido. Ali no Egito, né? Tinha esse costume. Egito e algumas regiões de lá. De mandar matar o marido para tomar a viúva como esposa, como mulher. Para não pecar adulterando, eles preferiam matar o marido, assassinar o marido, para não cometer um adultério. Um erro não justifica o outro, mas era esse o costume. Abraão sabia disso. Por isso ele usou a prerrogativa de dizer que ela era sua irmã. Ninguém perguntou se era sua mulher. Neste caso, irmão, o que é que nós vemos aí? Ali, então, se concretizou que Abraão ainda não estava fortificado na fé. Mas ele ainda levou Ló, seu sobrinho, que não era para levar. E ainda saiu com Terá, seu pai. Como ninguém é perfeito, somente o Senhor Jesus Cristo foi um homem perfeito, porque perfeito é Deus. Vamos ver agora o que houve com Abraão depois que ele saiu do Egito, sendo praticamente expulso por Faraó. Mas sai com escolta e toda a garantia militar de que ninguém tocaria nele. Faraó garantiu isso. E Moisés escreve assim: Subiu, pois, Abraão saindo do Egito para o lado sul, ele e sua mulher, e tudo o que ele tinha, e com ele Ló, seu sobrinho. E era Abraão muito rico em gado, prata e ouro, e pelas suas caminhadas passou por muitos lugares na região de Canaã, até chegar de volta onde no princípio ele chegou, que é Betel, entre Betel e Ai, essas duas cidades. E o altar que ele edificou quando chegou lá naquela época. Então ele mais uma vez invocou o nome do Senhor. E Ló, seu sobrinho que estava com ele, tinha rebanhos, gados e tendas também. Com isso, aquela região ficou pequena para os rebanhos de Abraão e Ló ao mesmo tempo. De maneira que era difícil os dois habitarem juntos com o crescimento abençoado do gado e do rebanho deles dois. E o rebanho de Ló, seu sobrinho, finalmente houve brigas por espaço de terra entre os pastores que cuidavam do gado de Abraão e os pastores que cuidavam do gado de Ló, seu sobrinho. Toda aquela terra inteira era de domínio dos cananeus, perizeus, descendentes de Cão. Disse então Abraão a Ló: Ora, vamos evitar que haja briga entre nossos pastores e que essas brigas jamais cheguem até nós, porque somos irmãos. Então eu decidi resolver a situação. Veja só, meu sobrinho, toda esta terra
agora está diante de você, e você escolherá primeiro, ou seja, para onde você for com seu rebanho, o local que você escolher para ir pastorear com seu rebanho, eu escolherei o lado contrário, para que nosso rebanho tenha espaço para sobreviver. Ló então começou a olhar toda a terra em redor dele e viu a campina do Jordão, perto das cidades de Sodoma e Gomorra, um vale belíssimo, verdejante, local excelente para todo tipo de rebanho e gado pastorear. Pois Deus ainda não tinha destruído as cidades de Sodoma e Gomorra e toda aquela região. Era tão bela aquela campina, irmão, ali perto de Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades pecadoras e prostitutas, que parecia até a terra de Zoar no Egito, tão verdejante, tão bela que eram. E a campina do Jordão é exatamente para onde escolhe ir Ló. Então partiu Ló para o oriente, e os dois agora se separaram, e Abraão ficou habitando na terra de Canaã, e Ló foi habitar nas campinas do Jordão, e armou suas tendas até a cidade de Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e muito pecadores contra o Deus de Israel. Eles eram aqueles que se declaravam mesmo contra Deus, contra os princípios, contra a moral, contra os bons costumes e contra tudo aquilo que Deus ensinava, que as pessoas dizem que Deus ensinou naquela época. Eles eram contra, revoltados mesmo, queriam fazer tudo ao contrário, verdadeiras bestas, como nós dizemos, filhos de Belial, como a própria Bíblia chama. Vamos analisar, irmãos, que nós observamos aqui nessas falas de Moisés é que, além de Abrão sair mais rico do Egito do que quando chegou, ele, seu sobrinho Ló, também tinha sido abençoado. Todas as bênçãos dispensadas para Abraão passam para todo mundo que está ao seu redor. Isso é todo aquele que vive com Deus, irmãos. Nós deixamos lembrados que quando Deus falou a Abraão, ele disse para ele sair do meio da sua família, seria separada a sua nação, seus filhos, de todos os outros povos, da sua família, de todos os povos. Deus quer começar algo novo na tentativa de restauração do homem. E o plano de Deus é separar Abraão, junto com Sara, sua esposa, para um local sem contato com sua família ou com outros povos, para criar uma nação separada só dele. Porque os povos ali queriam ficar se lembrando de Deus, mas adorando as pessoas ali, os povos da época. Eles até que acreditavam em Deus, mas queriam também adorar outras coisas, imagens de escultura. Está entendendo? Era uma mistura, digamos assim, de religião. Eles não queriam adorar só o Deus verdadeiro, não. Eles queriam adorar o que eles veem, imagem de escultura. Esse era o problema. E com isso eles se tornavam muito maus. Ok? Como, por exemplo, na Babilônia, onde nasceu a religião, que era a adoração da mãe em seminários com seu filho no colo, Tamos. Deus queria uma nação separada de tudo isso, das outras nações, recebessem todo o conhecimento a respeito do Deus verdadeiro e passassem para as outras nações, para que os homens conhecessem quem é Deus de verdade, e assim passassem somente a adorá-lo e honrá-lo. Mas esse pedido de Deus de sair completamente do meio de sua família, Abraão não fez por completo, fez pela metade. E Deus teve que Terá, seu pai, que foi junto com eles também, teve que morrer em Harã. E seu sobrinho continuou com ele. Era preciso a separação para poder a promessa de Deus a Abraão dar continuidade. Observem que Deus nunca ordena. Deus não é ditador, irmãos. Deus é muito amoroso. Se você fizer conforme as regras dele, tudo dará certo no final. Mas se você quiser bater do pé e achar que é como você pensa, breu, meu irmão. Ou seja, você faz isso. Agora as consequências serão suas. Deus não vai lhe impedir, não. Se ele está dizendo que está errado e você insiste em fazer, faça. Agora as consequências serão suas. Se você não quiser, então é assim que vai ser. Não tem essa história de que se você não entrar, se você não escutar o profeta diz, se você não escutar, você morrerá. Não.
A pessoa vai morrer não é porque não tá obedecendo a Deus, não. A pessoa vai morrer porque o ato que ele vai fazer vai trazer consequências de morte para ele. Deus não ameaça, irmão. Deus é amor. Deus só diz que aquilo que você está fazendo é errado e vai lhe causar morte. Está entendendo? Deus não vai matar ninguém, não. Deus não mata ninguém. Deus é vida, Deus é paz e Deus é amor. Agora ele alerta para as consequências da sua desobediência. É diferente. Então chega naturalmente a separação de Abraão com seu sobrinho Ló. Os 12 ricos demais, com gado e ovelha na região ali, não dava para os dois ficarem juntos. Já começaram a brigar os seus pastores, se desentender, o pouco de espaço. Não tem nenhuma necessidade de chegarmos a brigar, disse Abraão para Ló. Uma escolha madura, irmão. Escolha, Ló. Para onde você for, eu vou ao contrário. Assim acaba a briga dos nossos pastores. E Ló olhou para as campinas do Jordão, junto à cidade de Sodoma e Gomorra, e Moisés disse que era belíssimo aquela área, toda verdejante. Moisés compara até o jardim do Éden, aquelas campinas, de tão bela que era. Mas só tinha problema ali. Era junto das cidades da época, conhecidas como as de homens maus por natureza, terríveis pecadores contra o Senhor. Eles faziam muita ruindade e mazelas, duas cidades conhecidas como Sodoma e Gomorra. Veremos mais sobre essa cidade mais na frente. Lembrando que são descendentes de Cão, o filho menor de Noé, que ficou debaixo de maldição. E Abraão e Ló são descendentes de Sem, um dos 3 filhos de Noé, que teve pudor e respeito a seu pai Noé naquela época, lembram? Então Ló, sobrinho de Abraão, não vê consequências, não tem a sua vida espiritual nenhum prejuízo de habitar no local que só vai lhe trazer amargura. Ele só olha para o dinheiro, porque as campinas eram belas. Ele não olha o local. Isso é o erro de muita gente, certo? Ele não enxerga habitar perto de pessoas que não têm o menor respeito por Deus. Desde que as campinas sejam boas, que seu gado crescesse, só vê o material. Ló só vê a prosperidade da riqueza, queria o melhor pasto e ficar mais rico ainda, mesmo que isso prejudique seu relacionamento com Deus. Já Abraão não. O pensamento de Abraão, a visão dele era diferente. Abraão chegava ao invisível e não precisava de riquezas para ser feliz. Não. Abraão não tinha nada que perder. Ele mesmo indo para uma terra seca, que não tivesse tanta grama verdejante como eram as campinas do Jordão, pois sabia que Deus estava com ele. O importante não era onde ele estivesse, o importante era que Deus dos céus estava com ele. Então se ele estivesse no deserto, Deus fazia crescer plantas no deserto. Essa é a diferença daqueles que verdadeiramente querem Deus e daqueles que só querem os benefícios de Deus. Bem, vamos ver o que aconteceu depois que Ló se separou de Abraão. Moisés escreve assim: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: Observa bem agora, Abraão, todo este lugar em que estás. Olha para o lado norte, para o lado sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra de Canaã eu darei a tu e a tua descendência, que são teus filhos, para sempre. Eu mesmo farei com que teus filhos se multipliquem tanto, Abraão, que serão incontáveis com os olhos. Terão que fazer matemática, serão comparados. Tantos homens e mulheres que serão comparados às estrelas do céu e à areia do mar, de tantos que serão. Então levante agora, Abraão, e percorra toda esta terra que te falei, e veja o seu comprimento, a sua distância que ela tem, e também observe a sua largura. E não tenha dúvida de que eu estou te dando. E Abraão, na mesma hora, irmãos, deu ordem a seus servos para desarmar as suas tendas, a tenda de Abraão também, e começaram a caminhar por aquela terra de Canaã. O primeiro local em que ele parou foi nos Cavaleais de Manré, que estão junto à cidade de Hebron. E ali na mesma hora edificou um altar ao Senhor Deus. Então, estão vendo, irmãos? Quando Deus diz a Abraão para ele ir sozinho, é para ele ir sozinho. E por que isso? Porque, primeiro, Deus falou a Abraão, ainda lá na terra dos caldeus, dizendo para ele sair do meio de toda a sua família. Segundo, quando Abraão chega na terra de Canaã, Deus aparece a ele de forma em forma de anjo, ou seja, que era padronizada na forma humana masculina, e assim fala com ele. Terceiro, depois de finalmente Abraão estar na terra de Canaã e sozinho agora, sem Ló, sem Terá, sem ninguém, só ele, sua esposa e o seu povo, né? Os seus servos.
sem o seu sobrinho, sem Ló, que já tem ido para as Campinas do Jordão. Deus aparece de novo para confirmar essas promessas. O que aprendemos com isso? O negócio de Deus com seu servo é com ele mesmo e não com você. Precisamos ter a nossa intimidade com Deus, nossas promessas, nosso amor com ele. Precisamos de um tempo particular, nós, somente eu e Deus. Não pode ninguém estar aqui. Não pode ninguém estar se metendo. Deus, assim que Abraão está sozinho, ele diz que a multidão confirma as promessas, que a multidão dos filhos dele serão tanta que serão comparados às estrelas do céu e serão comparados à areia que está no mar. Parece que Deus desperta ele, irmãos. Talvez a convivência com Ló, seu sobrinho, estaria tirando a visão de Abraão para a promessa de Deus de que seria nele, o filho dele, seria essa grande nação, e não seu sobrinho Ló. Talvez Abraão já estava sendo levado para pensar que, como a sua esposa Sara era estéril e não podia ter filho, seria seu sobrinho Ló que ia fazer essa descendência. Talvez Abraão pensasse consigo mesmo: minha esposa Sara é estéril, ela não pode ter filho, mas tenho aqui meu sobrinho Ló, é sangue do meu sangue, ele terá muitos filhos, então essa será a minha descendência, porque eu sustento e criei Ló desde que era pequenininho, já que seu pai morreu muito novo. E isso era sensato, irmão, de se pensar. Isso era um mandamento correto para nós, os humanos. Para um homem nas condições de Abraão, mas isso não era fé. Era sensato, mas não era fé. Enquanto houver possibilidades humanas, irmãos, não existe fé. Porque a fé é quando todo possível não tem mais jeito. Quando se torna impossível, isso sim é fé. E foi justamente o que aconteceu com Abraão. Com a separação de seu sobrinho Ló, que foi para as Campinas do Jordão, ele ficou sozinho. Talvez em pensamento Abraão tenha dito: e agora, como Deus irá cumprir a promessa de que meus filhos dominariam toda essa terra? Meu único sobrinho foi embora da minha terra e eu não posso ter filhos. Minha esposa não pode ter filhos. E agora? É justamente nessa hora que Deus fala novamente com ele para lhe lembrar da fé e confirmar a promessa que Deus diz: a terra que ele estava andando é dele, dos seus filhos, e toda a Palestina, irmãos, de norte a sul. O povo de Israel deve morar naquela terra. E outra coisa muito interessante, isso seria para sempre. Ou seja, não importa quantas vezes o povo de Israel fosse expulso da Palestina, mas da sua terra, eles sempre retornariam para lá. Porque uma promessa de Deus está confirmada até nos dias de hoje. Em 2019, eles estão lá habitando na terra que um dia, milhares de anos atrás, Deus prometeu a Abraão e que eles foram expulsos diversas vezes de lá. E olha que tivemos expulsão do povo de Israel da terra de Canaã. A primeira, a metade foi expulsa pelo império da Síria. Depois a outra metade foi expulsa pelo império babilônico. Mas eles retornaram de novo no tempo do império Medo-Persa. A segunda, a expulsão foi no império romano, no ano 70 depois de Cristo, com o general romano Tito, que destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, arrasou tudo, botou fogo na cidade. Apenas o Muro das Lamentações é que ficou em pé naquela destruição provocada pelo Império Romano. E o imperador Adriano, irmão, irmão de Tito, assim que assumiu o império, depois da morte de Tito e assumiu o império, destruiu a segunda rebelião dos judeus contra Roma, intensificou a diáspora, ou expulsão dos judeus da Palestina, e proibiu os judeus de viver em Jerusalém. A partir de então, os israelitas se espalharam pelo Império Romano, pelo mundo. Depois de milhares de anos, mais precisamente em 1896, depois de séculos, o escritor austríaco de origem judaica, Theodor Herzl, fundou o movimento sionista, que pregava a criação de um Estado judeu na antiga pátria dos hebreus, Palestina. Esse projeto, aprovado em um congresso israelita reunido em Genebra, teve ampla ressonância junto à comunidade judaica internacional e foi apoiado, sobretudo, pelo governo britânico, apoio oficializado em 1917, em plena Primeira Guerra Mundial, pela Declaração de Balfour. No início do século XX, já existia na região aquelas comunidades israelitas vivendo em meio à população predominantemente árabe.
A partir de então, novos núcleos começaram a ser instalados, gerando geralmente mediante compra de terra aos árabes palestinos. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Turquia lutou ao lado da Alemanha e, derrotada, viu-se privada de todas as possessões no mundo árabe. A Palestina passou então a ser administrada pela Grã-Bretanha, mediante mandado concedido pela Liga das Nações. Liga das Nações, que depois se transformou na ONU. Depois de 1918, a imigração dos judeus para a Palestina ganhou impulso, o que começou a gerar inquietação no seio da população árabe. A crescente hostilidade desta última, da população árabe, levou os colonos judeus a criar uma organização paramilitar, a Haganah, a princípio voltada para a autodefesa e mais tarde também para operações de ataque contra os árabes que os atacavam. Apesar do conteúdo da Declaração Balfour, favorável à criação de um Estado judeu, a Grã-Bretanha tentou frear o movimento imigratório para não descontentar os Estados muçulmanos no Oriente Médio, com que mantinham proveitosas relações econômicas. Mas viu-se confrontado pela pressão mundial da coletividade israelita e dentro da própria Palestina pela ação das organizações terroristas. Após a Segunda Guerra Mundial, o fluxo de imigrantes judeus tornou-se irreversível. Em 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas decidiu dividir a Palestina em dois estados independentes, um judeu e outro palestino. Mas tanto os palestinos como os estados árabes vizinhos recusaram-se a acatar esta partilha, a esta divisão proposta pela ONU. Em 14 de maio de 1948 foi proclamado o Estado de Israel na parte dividida, que se viu imediatamente atacado pelo Egito, pela Arábia Saudita, pela Jordânia, pelo Iraque, Síria e Líbano. Primeira Guerra Árabe-Israelense. Os árabes não aceitavam a criação de um Estado de Israel dividido, palestino e judeu, e atacaram para destruir Israel. Os árabes foram derrotados e Israel passou a controlar 75% do território palestino agora. A partir daí, iniciou-se o êxodo dos palestinos para países vizinhos. Atualmente, esses refugiados somos cerca de 3 milhões. Os 25% restantes da Palestina, correspondente à faixa de Gaza, à Cisjordânia, ficaram sob a ocupação, respectivamente, do Egito, da Jordânia. Note-se que a Cisjordânia incluía a parte oriental de Jerusalém, onde ficou a cidade velha de grande importância histórica e religiosa. O fato é que o povo de Israel volta à Palestina e nos dias de hoje estão lá, de novo morando na terra que Deus prometeu a Abraão, que seria de seus filhos. Está lá para todos calarem a boca e não dizer que não foi Deus que prometeu. O povo judeu de Israel conquistou novamente a cidade de Jerusalém. Houve outra guerra de novo, e eles venceram de novo esta guerra e conquistaram a cidade de Jerusalém por completa, tanto a cidade velha como a cidade nova. Jerusalém agora é toda pertencente a Israel e considerado a capital indivisível do Estado de Israel. Só que a diplomacia ainda é em Haifa, a capital política do Estado de Israel. É porque Deus cumpre suas promessas. Como disse o profeta Jeremias, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele diria e não cumpriria? Ou falaria e não aconteceria? Fique com esta lição hoje. Seja inteligente. Observe a promessa que Deus fez a Abraão milhares de anos antes de Israel ser expulsos pelo Império Romano. E depois veja que eles hoje, em 2019, estão lá. De novo, sabe por quê? Porque só Deus pode ter feito essa promessa. E ele cumpre. Se alguma coisa prometeu a você e não se cumpriu, porque não foi Deus. A primeira coisa que você tem a fazer é ter certeza de que foi Deus que prometeu. Partindo disso, sim, você pode confiar. O apóstolo João disse que essa foi a promessa que Jesus Cristo nos fez, a vida eterna. Ou seja, não vá atrás de vida boa seguindo Jesus Cristo, não, viu? Não vá atrás de paz, tranquilidade seguindo Jesus Cristo, não, viu? Não existe paz e tranquilidade nesse mundo, não. A paz e tranquilidade é com Deus. Se você realmente seguir Jesus Cristo, como ele pede, terá muito sofrimento pela frente. E por que isso, irmãos? Porque o mundo hoje, a sociedade, as culturas, as tradições dos povos, a maioria dessas pessoas dormem e caminham com o maligno, não aceitam os ensinamentos de Jesus Cristo. Não aceitaram Jesus Cristo. Como é que vão aceitar você, que vai pregar os ensinos de Jesus Cristo? Agora, só que eles fazem isso de forma educada, viu?
de forma fidalga, de forma tranquila, acomodada. Por isso que se engana tanto. Ninguém nem percebe que a maioria da humanidade faz como Satanás quer e não como Deus quer. O mundo jaz e dorme no maligno. Esse é o grande engano que falou o apóstolo João. As pessoas não percebem que estão sendo controladas por Satanás. Por quê? Porque é tudo fidalgo, tudo certinho, tudo aparentemente bonitinho, mas não seguem os ensinamentos de Jesus Cristo. E se você seguir Jesus Cristo, não só falando com a boca, mas seguindo os ensinos dele mesmo, essa sociedade, essas pessoas lhe odiarão, lhe desprezarão, lhe humilharão, porque o mundo, socialmente falando, pertence ao maligno. Gênesis capítulo 13, versículos 1 até o 18. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém.